pessoa talvez não me conheça, eu vou aqui rapidamente dizer de que lugar eu falo e de porque eu me incomodo de tentar contribuir para essa discussão dos desafios da convivência nas escolas. Então, rapidamente, eu fiz um doutorado na Faculdade de Educação e o tema foi clima escolar. Então, a tese teve como título Escolas Públicas e a Configuração do Clima Escolar. É nessa tese que eu trato mais especificamente, academicamente, essa questão da convivência. Em 2014, eu fui chamada na secretaria para escrever um plano de segurança escolar. E esse plano de segurança, então, orienta uma política pública sobre a convivência escolar. Em 2017, eu estive na Comissão de Justiça Restaurativa como representante da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, fiquei até 2019, e lá eu tive um contato com as práticas restaurativas na escola, através do programa Nós, esse programa que a Inês disse. Nós temos aí uma previsão da Daniele Arlê também apresentar aqui nesse nosso encontro, o que é o programa Nós, né, as perspectivas de trabalho que o programa apresenta. E aí eu queria trazer para nosso começo de conversa essa frase do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, que é muito importante ser a nossa referência da importância do diálogo para as questões da convivência humana, no geral, e para a convivência escolar em específico, né? Ou seja, ele enfatiza que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, né? Então, a palavra é um elemento de sociabilidade, de coesão, de conexão, e especialmente essa questão da convivência. Então, é na palavra, é no trabalho e é na ação-reflexão. Então, nas escolas, particularmente, nós temos que nos orientar com esses elementos, né? A ação-reflexão do cotidiano escolar, ela é algo necessário, seja numa formação continuada mais formal, seja nas reuniões de planejamento que acontecem nas escolas, porque esse trabalho escolar, ele coloca desafios de várias ordens, né? É o trabalho pedagógico, é o trabalho com currículo, é o trabalho com a relação com famílias, é a demanda de intersetorialidade, é a própria questão da disciplina, da convivência na escola. Então, eu trago essa frase do Paulo Freire para nortear um pouco esse desafio que é, em escola, ter esses elementos como referência. Não é possível manter uma convivência comunitária sem o diálogo e sem essa ação-reflexão constante que a educação exige. Eu trago também para esse momento, dizendo que é orientador e ilumina nossa perspectiva de reflexão sobre a convivência, toda uma teoria das práticas restaurativas e, mais que tudo, dos círculos de construção de paz. E aí eu trago essa frase da Kay Pranes, né? Estar em relacionamento positivo, o sentimento de ser reconhecido, ouvido, respeitado e valorizado é por si só uma forma de cura. Então, isso, nesse momento em que estamos vivendo fragilidades emocionais e fragilidades nas relações, isso é algo importantíssimo de que é preciso ter uma perspectiva na convivência humana, na convivência escolar, dos relacionamentos positivos. E esse relacionamento positivo, ele tem elementos. Então, ele tem o elemento do diálogo, da ação-reflexão, mas também de ser ouvido, ser respeitado, ser valorizado. E isso traz, conforme a Kay Pranes, cura
cura nesse sentido de um acolhimento dos desafios que estamos vivendo. Então, falar dos impactos da pandemia é falar dessas fragilidades, é falar dessas vulnerabilidades. Então, o momento, e aí não vou acrescentar mais do que a gente já compartilhou pelo grupo de WhatsApp, é um momento desafiante em alguns aspectos centrais que fragilizam esse sentimento de segurança. E, ao fragilizar o sentimento de segurança, produz impactos na saúde mental, na saúde emocional de todos nós. Todos nós, não só crianças e adolescentes, mas também os profissionais que estão na escola. Então, essa complexidade do momento, ela traz elementos bem definidos, né? Nós vivemos situações de incertezas, né? E cada um de nós vamos poder falar das nossas incertezas. Isso é importante, se sentir acolhido nas suas fragilidades, nas suas incertezas. Por exemplo, a gente poderia dizer que temos incerteza no preço da gasolina, nós temos incerteza no nosso valor de consumidor, né? Nosso poder aquisitivo tem se colocado numa incerteza constante devido a um desgoverno no processo econômico. Há incertezas do ponto de vista das famílias, que vai do desemprego ao acesso aos bens básicos de sobrevivência, e isso fragiliza o sentimento de segurança. Há vulnerabilidades e inseguranças que são vitais. A pandemia traz o desafio que é pensar vida e morte, mas hoje traz também inseguranças vitais sobre processos bem básicos de habitação, de alimentação, de continuidade da vida prática, né? E é preciso trazer as pessoas para compartilharem, para realmente se sentir acolhidas nesse momento desses elementos de inseguranças vitais. Então, nós tivemos situações, e temos ainda hoje, né, a situação limite de fazer um encontro físico com segurança. Nós estamos voltando aí aos dados de contaminação num crescente. Então, essa vulnerabilidade do encontro físico, do contato, ela traz uma dificuldade para as discussões de convivência. Nós temos um padrão na sociedade, na cultura brasileira, mas também nas escolas, que é o contato físico. Isso foi quebrado por esse elemento da insegurança. E também os traumas, né? Traumas de luto, traumas de desemprego, de empobrecimento, de violências. Tudo isso é um caldo emocional, caldo relacional que está presente na sociedade como um todo, mas na escola. E não é possível fazer vista grossa com isso, né? Porque esse impacto traz depressão, traz ansiedade, traz fragilidades na segurança relacional. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês, que se os conflitos escolares é um fenômeno esperado, ele é comum, mas ele não pode ser frequente, né? E esse elemento de conflito, não que a gente tenha que evitar o conflito, mas saber assumir o conflito no seu aspecto positivo. E como fazer assumir esse aspecto positivo é trazer esses elementos do encontro, da conexão, do reconhecimento, do respeito no processo educativo. Então, a convivência escolar, ela é multicausal, né? Há aspectos econômicos, há aspectos relacionais, há aspectos, inclusive, do próprio currículo escolar. Isso vai compondo o que é
o perfil da convivência em determinadas escolas, porque às vezes a gente tem a escola no mesmo território, uma ao lado da outra, e a convivência ela é diversa de uma instituição para outra. Então, quais os elementos, né, que causam um modo específico de convivência em cada instituição? Mas, mais que tudo, a gente entender que a convivência é consequência de um conjunto de causas, ela é multicausal, ela também vai exigir respostas multidisciplinares. Então, a pedagogia, ela depende da psicologia, depende da filosofia, depende da epistemologia, depende de outras ciências, né? Então, é preciso sempre pensar nessa multidisciplinaridade que pode apoiar a educação e pode apoiar a escola, especificamente nessa dimensão da convivência escolar. E há aspectos intersetoriais, né? A relação da escola com a saúde, a relação da escola com a assistência, isso também deve ser algo importante de ser pensado quando uma intervenção sobre a convivência escolar se faz necessária. Então, é preciso que a convivência escolar tenha um contexto dentro da política educacional. E aí vale a pena entender que nós já temos elementos claramente nesse sentido de incorporar a convivência escolar como algo importante para a aprendizagem. As pesquisas sobre o desempenho escolar, elas trazem a convivência no conceito de clima escolar como um dos fatores associados ao desempenho. Então, é necessário compreender que a convivência escolar vai impactar sobre o desempenho escolar, quer dizer, a função central da escola, a função social da educação é a aprendizagem, e o tipo de convivência escolar vai impactar sobre essa aprendizagem. Eu aqui rapidamente queria colocar para vocês, nós temos os direitos de aprendizagem conforme a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, ela traz 10 direitos de aprendizagem. Se a gente for analisar esses 3 que eu coloquei aqui na tela, a gente pode dizer que esse conteúdo da convivência exige o desenvolvimento das capacidades relacionais. E é preciso ver, dentro do currículo e das práticas escolares, como está sendo desenvolvido essas capacidades. Por exemplo, eu vou pegar o item 10 aqui, né? A capacidade de agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. E tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. Então, significa que falar de convivência não é um projeto em separado do currículo escolar. Então, o currículo escolar deve incorporar esse desenvolvimento das capacidades relacionais. E não é possível a gente dizer que hoje, no contexto da pandemia, a obrigação da escola são os conteúdos cognitivos somente. Então, é preciso uma articulação, tomando como referência a Base Nacional Comum Curricular, articulação entre desenvolvimento de capacidades cognitivas e de desenvolvimento das capacidades relacionais. Então, essas questões que impactam o processo educativo no âmbito da convivência é conteúdo, é material do trabalho escolar e precisa ser claramente entendido nessa perspectiva. E aí, eu queria hoje dizer para vocês um elemento muito simples na escola
que é necessário que a gente tome um pouco a ação prática de como atuar nesse elemento, começando com os profissionais da escola. Então, esse impacto da pandemia na produção da ansiedade, ela tem sido discutido por muitos psicólogos, psiquiatras, dizendo que a base da ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado. E aí a importância, né, do desenvolvimento da atenção plena. Então, nós precisamos, dentro dos processos de desenvolvimento das capacidades relacionais, ter uma atenção especial sobre o que se denomina síndrome do pensamento acelerado. Essa questão específica da telinha do computador, né? Ou mesmo do uso constante de mídias, ou o acompanhamento do que a imprensa produz, das informações, e que, num momento, nós estamos no Brasil, outro momento estamos no mundo, outro momento estamos com emoções sempre sendo ativadas, fora dessa possibilidade de um autocontrole, uma concentração sobre o aqui e agora. E aí vale a pena pensar como desenvolver isso na escola, né? Eu trouxe um exemplo muito simples, de acesso muito tranquilo, que é possível a gente desenvolver isso. Na escola, até assim, muitas vezes o professor pode dizer assim: eu não tenho condições de fazer isso porque eu não tive essa formação. Então, eu vou dar um exemplo muito simples de como isso pode ser desenvolvido e pode impactar nesse elemento básico que produz ansiedade, que pode ativar uma facilidade maior na concentração para a aprendizagem dos estudantes. Vou apresentar para vocês esse vídeo, é um link muito interessante. Então, queria que a gente experimentasse esse momento. Eu sei que vocês que estão aqui já estão acostumadas com essa perspectiva, mas até para que a gente possa se assegurar que esse é um bom caminho, né, para a nossa ação prática na escola. Então, queria que vocês se sentassem adequadamente, com a coluna ereta, sentindo o pé como a base, né, da nossa presença no mundo, o aterramento necessário, e acompanhando a orientação, que a gente fizesse esse exercício do inspirar, segurar um pouco a respiração e expirar. Segurar um pouco. Então, nessa perspectiva, que a gente sentisse os pés, a firmeza dos pés na base, sentisse os joelhos, a acomodação do corpo na cadeira, coluna vertebral, sentisse relaxamento nos ombros, nas mãos, e sentisse também os olhos descansando, relaxando, acompanhando esse encontro com a cor azul, que equilibra, que traz paz, que organiza os nossos sentimentos. E mesmo que seja uma experiência pequena, curta, que a gente pudesse compreender que a presença, o estar aqui agora, é hoje algo fundamental
na nossa experiência de vida. Gostaria, então, que cada um fosse compreendendo o nosso retorno, abrindo os olhos, quem fechou os olhos. Olhasse de novo essa proposta da respiração, com uma sequência bem definida, no inspirar, segurar um pouco a respiração, e soltar. Estamos aqui num sentido de apoio mútuo, tentando superar as nossas dificuldades, os nossos limites, num momento difícil que é o momento de pandemia. Eu vou fechar um pequeno exercício e voltar à tela novamente. E aí, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco esses elementos da insegurança. O que é a palavra insegurança na experiência de cada um de vocês? E aí, na liberdade de quem quiser falar um pouco para a gente, né? Como que você sente a insegurança na sua experiência e também sente a insegurança presente na escola? E a gente vai passar da insegurança para vulnerabilidade e depois para a questão dos traumas. Rapidamente. Então, gente, minha proposta, então, é um ponto inicial no coletivo dos profissionais da escola, porque a gente só vai cuidar adequadamente dos estudantes, das famílias, quando tivermos esse fortalecimento do coletivo. Retomar essa ideia da atenção plena, a ideia de que a base da ansiedade é equilíbrio na presença, controle sobre essa síndrome do pensamento acelerado. Mas agora eu queria fazer uma apresentação para vocês. Então, o que eu queria apresentar para vocês como um produto, né? Apresentando como um caminho que eu, de um doutorado, de uma experiência de secretaria, de quem, né, tem um acúmulo, né, dentro desse contexto do desenvolvimento das capacidades relacionais. Nos últimos períodos, fiquei muito dedicada a entender círculos de construção e desenvolvimento das capacidades relacionais. Isso é bem interessante para a educação. Eu trago uma proposta de um curso online, né, convivência escolar e resolução de conflitos. Qual que é o objetivo desse curso? É a articulação entre saberes para que a gente possa entender mapeamento de conflitos e estratégias pedagógicas de resolução de conflitos escolares. Dado que confronte o programa Nós, mas tem uma discussão pedagógica anterior que precisa ser ancorada no clima escolar, na questão da convivência, mas também aspectos que fundamentam a convivência escolar, os valores da convivência. Eu trouxe a discussão do lugar de fala para antecipar a discussão da comunicação não violenta. Então, a ideia de que é possível desenvolver um curso onde o foco é mapeamento de conflitos, estratégias pedagógicas de resolução de conflitos escolares. A ideia é ampliar os repertórios de gestão democrática na escola e resolução de conflitos. E, além disso, oferece um apoio na escrita de um plano de ação de melhoria da convivência. Então, ao invés de falar de algo muito grandioso, como um projeto político-pedagógico, né? Um plano de convivência, localizar, fazer um mapeamento de conflitos e buscar um plano de ação. Então, qual que é o modelo? 10 horas de aulas,
sendo 3 encontros ao vivo de 2 horas e 4 horas de aulas gravadas, com esses conteúdos de clima escolar, de resolução de conflitos, de comunicação não violenta, mas a partir do lugar de fala, e também dos valores da convivência, e dando suporte para a aplicação desse mapeamento do conflito e construção de um plano de ação na escola, em cada escola, porque cada um vai trazer a sua realidade. Então, a ideia é que esse conjunto de horas esteja numa plataforma educativa. Então, o que vocês vão receber? 3 aulas ao vivo, 4 horas de aulas gravadas, suporte na área de membros. Esse conjunto de aulas fica disponível por 4 meses, e material complementar de PDF, link de vídeos, bibliografia. O valor ele é de 490, mas nessas primeiras 24 horas a ideia de uma promoção para as pessoas que ficaram num primeiro contato dessa proposta, que criaram interesse, que estão me apoiando nessa perspectiva de achar caminhos de como eu posso contribuir. Então, 4 meses com esse material disponível numa plataforma que é muito comum, uma plataforma chamada Nutro. Então, essa é uma proposta que eu trago para vocês. É porque nessas 10 horas, 3 encontros são ao vivo e 4 horas de aulas gravadas. E aí, isso se organizou em 7 módulos. E aí eu queria dizer para vocês, o primeiro módulo chama Gestão Escolar e Mapeamento de Conflitos. O segundo, Conviver, Lugar de Fala, CNV e Valores da Convivência. Terceiro, Saber Conviver, Clima Escolar e Disciplina Restaurativa. Quarto, Estratégias Pedagógicas e Conflitos Escolares, e aí são 2 estratégias pedagógicas. Quinto, Mapeamento de Conflitos, Pesquisa com Grupo Focal. Sexto, Plano de Ação para a Convivência Escolar. E o sétimo, Compartilhando o Plano de Ação sobre a Convivência Escolar. Então, a gente teria aula dia 30 de junho, vocês receberiam as aulas gravadas logo depois do dia 30. O próximo encontro é 14 de julho, aí um espaço até 18 de agosto para uma atividade prática com grupos focais, nessa perspectiva de exercitar o mapeamento de conflitos e localizar os pontos mais graves, dessa convivência escolar, e um plano de ação factível, o que é possível intervir dentro do que está acontecendo. É claro que isso não desobriga uma discussão curricular. Eu creio que na base das questões que Fabiana colocou, está uma perspectiva de currículo e está uma perspectiva de política educacional e quais as suas intencionalidades educativas globais e como isso se distribui no processo de escolarização. Mas é preciso saber o que é de curto, médio e longo prazo. Um plano de ação vamos pôr uma ordem dentro do que está acontecendo? E dentro dessa ordem, muito foco dos encontros ao vivo é o fortalecimento de um grupo que se apoie nas dificuldades, mas também na troca de experiência. Olha, eu acertei nisso, isso é possível, isso talvez é um encaminhamento mais da gestão com a secretaria, seria um momento de troca nessa construção. Então, essa é a perspectiva da proposta. E eu aqui, assim, gente, quero apresentar como uma possibilidade clara de contribuição minha dentro do que foi o acúmulo do meu conteúdo. Eu, particularmente, adorei essa perspectiva das práticas restaurativas. Uma das estratégias realmente é o Círculo de Construção de Paz, ele tem uma intervenção clara
sobre esse desenvolvimento das capacidades relacionais. Aqui, a Cida Fabiana tem meu livro, tem lá os capítulos que eu trato isso, eu trago a psicologia moral para dizer por que os círculos têm uma eficiência no desenvolvimento das capacidades relacionais, e isso está na BNCC. Isso está na BNCC, ninguém está transgredindo, ao contrário, essa é a ideia. Então, gente, olha, não quero estourar, eu sei que o tempo de vocês é precioso, eu queria que a gente fechasse o encontro, talvez com uma palavra que seja, que sentimento a gente pode sair daqui desse momento, ok? Quem gostaria de falar uma palavra?